Olá, hoje nós vamos trabalhar e falar sobre coccídeos intestinais. Bora lá? Os coccídeos intestinais nada mais são do que o Cryptosporidium e o Cistoisospora. E hoje a gente vai falar um pouco sobre eles, que tem principalmente a veiculação por água contaminada e também alimentos contaminados. Os coccídeos intestinais são, como eu já falei anteriormente, o Cryptosporidium e o Cistoisospora bele. Tem como veiculação hídrica, né, sua principal forma de veiculação. São protozoários do supergrupo cromoalveolata, grupo alveolata e do subgrupo apicomplexa. Semelhante ao toxoplasma, semelhante ao plasmódio, ele também vai apresentar um complexo apical. Cistoisospora bele e o Cryptosporidium, que tem como suas principais espécies o parvo e o hominis, são coccídeos intestinais que são considerados oportunistas ou emergentes. Por quê? Porque anteriormente, ou porque eles normalmente em imunocompetentes não causam doença, tendo essa causadores de doença mais grave naqueles indivíduos que estão imunossuprimidos. O Cryptosporidium, né, e o Cistoisospora pode contaminar o homem. E o Cryptosporidium ainda contamina outros mamíferos. Nesses grupos de indivíduos, né, ele causa uma doença geralmente autolimitada e, como eu falei anteriormente, ele ganhou importância após o surgimento de doenças imunossupressoras, como a AIDS. A morfologia que a gente tem digna de nota, né, é a morfologia relacionada aos seus ocistos. Então, o ocisto Cryptosporidium é um ocisto esférico, que tem de 2 a 4 micrômetros, com 4 esporozoitos nus. O habitat desse parasita é no intestino delgado e ele é intracelular obrigatório. No entanto, é extracitoplasmático, ou seja, ele fica fora do citoplasma da célula, como a gente pode ver aqui nesse enterócito. Em doenças mais graves, ele pode ter outras localizações, como o trato respiratório. O Cistoisospora bele já tem um ocisto mais ovalado, também um ocisto maior. Vejam aqui que ele é de 20 a 33 micrômetros, de 10 a 19 micrômetros, então é bem maior quando a gente compara com o Cryptosporidium. Seu habitat também é o intestino delgado. O Cryptosporidium é eliminado já infectante. O Cistoisospora ele é eliminado imaturo, semelhante ao toxoplasma, ele vai esporular no meio ambiente. Após a esporulação, então ele vai ter 2 esporocistos com 4 esporozoitos dentro. Aqui a gente vê também nas células, ó, enterócito, o parasito. Na biologia, o que a gente mais vai trabalhar é o ciclo biológico. Então, sabendo já do toxoplasma, a gente pode falar um pouco sobre o ciclo do Cryptosporidium, que ele vai se semelhar em algumas fases. A forma de contaminação é a ingestão do ocisto. Vejam que ele é um ocisto com 4 esporozoitos nus, que a gente fala, porque ele não tem esporocisto. Esse parasita é monoxeno, onde ele tem como um único hospedeiro ocorrendo no ciclo dele. Nesse caso, a gente está exemplificando com o homem. Mas ele é um parasito euxeno, ele pode contaminar outros animais. Uma vez que você ingere o ocisto, a nível de intestino delgado, o esporozoito sai de dentro do ocisto. A gente já sabe que o esporozoito é uma célula, né, um estágio infectante. Ele infecta o enterócito. Por esquizogonia, ele produz esse esquizonte, né, que também é chamado de merogonia. Os merozoitos vão infectar novamente outras células e, num segundo ciclo, né, do tipo 2, tipo 3 de merozoito, ele vai produzir as células sexuadas.
nas células sexuais. Então, microgamonte e macrogamonte, ou microgametócito e macrogametócito. A produção dessas células se faz por gametogonia. A junção das duas, né, leva a um processo de fertilização e a produção do zigoto. Esse zigoto nada mais é que um oocisto. Pode-se também ter a autoinfecção, principalmente em doenças onde o indivíduo esteja muito imunocomprometido. Tá? Esse zigoto vai esporular e ser eliminado no meio ambiente já esporulado. Essa esporulação chama de esporogonia. Aqui a gente vê o ciclo também acontecendo. Então, ele invade as células, o esporozoíto, forma, por merogonia, forma mais merozoítos, que vão ser eliminados, né? Eles vão sair da célula e contaminar outras células. E também vão fazer o ciclo sexuado, o ciclo de vida sexuada, onde existe a formação das duas células sexuais, né? Microgamonte e macrogamonte, ou microgametócito e macrogametócito, a junção dos dois que forma o zigoto e o zigoto que forma o cisto. Essa esporulação é que a gente chama de esporogonia. A transmissão é orofecal, né? Então é eliminado junto com as fezes. E o indivíduo ingere esses oocistos de alguma forma. Pode ser pessoa a pessoa, de transmissão direta, pode ser animal a animal, transmissão direta, pode ser também através da água de abastecimento recreacional contaminada, em alimentos contaminados pelos oocistos e até pelo bar. Como existe essa transmissão animal-ser humano, a gente também considera a possibilidade de transmissão zoonótica e a autoinfecção. O ciclo do cistoisóspora também é semelhante. Né? O ciclo inicia-se com a ingestão de oocistos maduros com esporozoítos. O esporozoíto contamina, né, penetra no enterócito e forma o esquizonte, que libera os merozoítos. Esses merozoítos contaminam novamente outras células, tá? Ou então vão se diferenciar em células sexuadas por gametogonia. Microgameta junto com macrogameta fertiliza e forma um oocisto. Esse oocisto ele é liberado imaturo e vai esporular no meio ambiente. Processo de esporulação e esporogonia. Uma vez que ele faz essa esporulação no meio ambiente, ele se torna infectante. Cistoisóspora é um organismo monoxeno, que só tem um hospedeiro no seu ciclo, e estenoxeno, que ele só contamina o homem. A transmissão também é orofecal pela ingestão de oocistos. Mas qual é a diferença aqui? Não existe uma transmissão direta. Então, os cistos, né, os oocistos têm que contaminar ou a água de abastecimento ou os alimentos. E assim, essa água contaminada, né, vai ser uma fonte de infecção ou esses alimentos que foram contaminados com a água ou com oocistos de maneira direta. A principal sintomatologia apresentada por esses organismos é a diarreia. Então, uma vez o indivíduo contaminado, ele vai apresentar diarreia. Em imunocompetentes, essa diarreia é autolimitada e intermitente. Né? Algumas doenças principalmente cistoisose, podem durar até 20 anos. Por que essa diarreia, esse sintoma acontece? Devido à atrofia das vilosidades e à hiperplasia das criptas. A gravidade da doença vai depender da imunidade. Então, imunocompetentes geralmente são assintomáticos ou têm um quadro muito leve e que se resolve sozinho. Nos imunocomprometidos, como a gente já sabe, eles são coccídeos oportunistas. Esses coccídeos oportunistas em imunocomprometidos, eles vão produzir uma doença, né, mais grave. Então, a doença mais crônica, uma doença fulminante também, e até infecção respiratória e hepatobiliar, principalmente do criptosporídeo. Então, as pessoas podem vir até a óbito por causa do criptosporídeo. Em relação aos aspectos epidemiológicos, essa é uma doença com distribuição cosmopolita, né? Então, semelhante ao toxoplasma, mas
os indivíduos que se infectam, eles têm uma resposta e tem ela é autolimitada, nos imunocompetentes principalmente. Quem são as fontes de infecção? O homem. Então, o homem é o hospedeiro principal, tanto do criptosporídeo, né, quanto do cistoisóspora, que é o único hospedeiro. Então, esses indivíduos oligossintomáticos ou assintomáticos expulsam os cistos nas fezes, que vai contaminar o meio ambiente, sendo também uma fonte de infecção para outros indivíduos. Assim, a transmissão pode se dar também com água contaminada com os cistos, aqui água de consumo, ou então água de recreacional, né? Então água de abastecimento ou água recreacional. Esse mecanismo de transmissão pode ser pessoa a pessoa, no caso da criptosporidiose. Por que só com criptosporidiose? Porque o cisto é eliminado infectante, maduro. No caso da cistoisosporose, esse cisto não é eliminado maduro, ele vai esporular no meio ambiente. No caso da cistoisosporose, a gente sabe que não existe transmissão entre os animais e os seres humanos, os animais e os seres humanos. Então, por isso é uma antroponose. E a criptosporidiose, existe essa possibilidade de transmissão entre o homem e seres humanos, sendo considerado uma zoonose. Aqui, fala-se sobre um mistério, né, uma epidemia misteriosa que foi causada pelo consumo de água. No caso, foi do criptosporídeo. Esse método de transmissão pode ser também uma transmissão indireta, né? Mãos sujas com matéria fecal que vão contaminar os alimentos, ou água contaminada com dejetos humanos. Por isso que é importante a implementação de medidas de segurança, né? Principalmente a lavagem dos alimentos ou o uso de água que não seja contaminada. Aqui a gente mostra uma das formas mais antigas, né? Mais comuns de tornar a água potável, né, que é a utilização da fervura. Então, a fervura faz com que esses organismos sejam eliminados. Um surto muito importante, muito conhecido que existiu foi a epidemia de Milwaukee. Então, aquelas duas figuras anteriores, elas relatam, são figuras da época dessa epidemia, né? Então, aconteceu um surto, né? Em princípios aqui do mês de abril de 93. Então, afetou 400 mil habitantes e causou aqueles 69 mortos, mas outros autores falam em 100 mortos. Né? Então, ela foi originada em uma água contaminada. Né? Então, água de abastecimento que foi contaminada por ocistos de criptosporídeo. E, então, houve esse surto muito importante em Milwaukee, sendo até manchete de jornal. A prevenção e controle então, dessas doenças se torna importante, mas também uma medida fácil até de você fazer. Né? Então, busca-se a segurança hídrica. Né? A segurança hídrica tem vários aspectos, mas um deles é que você possa consumir uma água potável ou livre de contaminação fecal. Uma das formas que a gente consegue essa água, uma água potável, uma água boa, né? Uma água que seja a própria para consumo, é o uso de filtros de porcelana porosa. O saneamento básico também é uma das medidas de controle que pode ser implementados, né? Então, o saneamento básico ele vai ajudar em conseguir, né, essa água potável ou livre de contaminação fecal. Então, a água segura, tá? Uma água que possa ser consumida pelos habitantes, pela população. O diagnóstico laboratorial desses parasitos é feito pela coloração de Zilnilson modificada, principalmente porque o criptosporídeo, que ele tem um tamanho muito pequeno. A coloração de Zilnilson, como você já deve saber, né? Então ela trabalha com a capacidade dos organismos serem álcool-ácido resistentes. Então, as fezes ficam em azul e esses organismos se coram em vermelho. Aqui a gente observa o criptosporídeo e aqui o cistoisóspora.
Precisa desse tipo de técnica para o cistoisóspora? Não, né? Como a gente sabe que ele é muito grande, muito maior que o criptosporídeo, você pode fazer uma centrifugação, uma sedimentação, tá? E observá-lo em microscopia com uma técnica básica mesmo de leitura. Então, aqui fica o nosso recado, nós possamos buscar e ter segurança hídrica, não só para o nosso consumo, mas também para plantação e para a produção dos nossos alimentos. Que isso seja possível no mundo inteiro, né? E que os nossos trabalhos sejam em busca do uso de água potável, que é um direito de toda a população. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco. Agora, eu finalizo essa apresentação convidando vocês para estudar parasitologia de casa e que a gente se encontra em um outro momento. Obrigada, tchau, tchau.